O Real Madrid foi eliminado da Champions League pelo Arsenal, está a muitos pontos atrás do Barcelona na La Liga, e a pergunta que todo mundo se faz é: o que está dando errado? O Mbappé, que foi uma grande estrela, chegou para um elenco que estava formado e encaixado. Então será que é porque o francês está perdendo muito gol? Será que o Vinícius não está conseguindo decidir como na última temporada? Será que o Rodrigo está se escondendo nos jogos grandes? Afinal de contas, quem é o culpado pelo desempenho do Real Madrid? Essa é a principal questão que está sendo levantada e debatida muito nas redes sociais, porém, na maioria das vezes, com polêmicas vazias. E sem dúvida alguma, o maior problema do Real Madrid não são os jogadores que estão no elenco, nem o Ancelotti. O principal problema é justamente a ausência de um atleta que foi crucial na última temporada. Estamos falando de Toni Kroos, o alemão, que deixou uma lacuna gigantesca na equipe do Real Madrid e gerou um problemão para o Ancelotti depois da sua aposentadoria. Então já se inscreve no canal, dá o like, ativa as notificações, manda esse vídeo no seu grupo de amigos, porque aqui vocês vão ver o que não verão em lugar algum. Bom, é fato que o Real Madrid teve uma queda de desempenho muito grande. Somente na La Liga, a equipe teve mais derrotas do que na temporada passada inteira, contando todas as competições. E mesmo precisando fazer encaixes, alterando a equipe durante a temporada, o Ancelotti não conseguiu encaixar um elenco que de fato apresentasse um futebol convincente. Com isso, surge para mim aquela que é a principal questão, que é a ausência do Toni Kroos. A sua aposentadoria gerou uma série de problemas para a equipe que até hoje não foram resolvidos. Eu te convido nesse momento para refletir um pouco sobre o que foi o Real Madrid na última temporada. Vamos dar uma olhada na final da Champions contra o Borussia Dortmund, porque ela por si só já vai falar muita coisa pra gente. Nessa ocasião, a equipe do Real Madrid era muito parecida, tendo Courtois no gol, Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy na última linha, o meio-campo formado por Valverde, Camavinga e Toni Kroos, além de ter o trio de ataque Rodrigo, Bellingham e Vinícius, com Bellingham fazendo um papel como se fosse um falso 9 ou até mesmo um 10, atuando num 4-3-1-2. Nesse contexto, essa equipe tinha algumas características importantes. A primeira era a presença do Toni Kroos junto de um jogador de mais marcação, como no caso do Camavinga, jogando numa estrutura que potencializava o lateral direito e principalmente o Vinícius. Basicamente, o Toni Kroos baixava na linha dos zagueiros, o Carvajal podia jogar mais avançado, o Valverde também poderia jogar mais avançado pelo lado direito, deixando o Camavinga auxiliando o Toni Kroos, enquanto o Vinícius jogava aberto pela esquerda e o Bellingham, junto com o Rodrigo, tinha muita liberdade de movimentação pelo corredor central. Nesse contexto, existe um motivo muito grande do porquê o Toni Kroos era uma peça essencial. Além de ser o jogador perfeito para fazer essa saída de 3 baixando pela esquerda, também era um atleta que tinha uma diagonal longa muito boa, buscando principalmente o Carvajal, e também uma capacidade de encontrar passe entre linhas e acelerar nas costas da mesma, como era o caso das ligações com o Vinícius e também a jogada junto com o Bellingham. Basicamente, o Toni Kroos era o responsável por orquestrar o Real Madrid desde a saída de bola. Então a equipe era muito forte para explorar o entrelinhas do adversário, por conta da capacidade do atleta de achar passe por dentro, assim como também conseguia explorar muito bem as diagonais longas, principalmente pelo lado direito, com a presença do Valverde para associar com o Carvajal, ou até mesmo do Rodrigo, para tabelar com esses outros dois jogadores. Quando você tira o Toni Kroos dessa equipe, como foi o caso dessa temporada, você tem o problema que teve contra o Arsenal. Nesse jogo, a equipe entrou também com Courtois no gol, Lucas Vázquez, Asensio, Rudiger e Alaba na última linha, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni e Vinícius, junto de Mbappé e Bellingham. Nesse contexto mais próximo de um 4-2-3-1, a equipe agora apresenta uma estrutura diferente. O jogador que está junto do volante de marcação é o Valverde. O mesmo Valverde que na temporada passada tinha uma presença muito maior pelo lado direito, muito mais próximo da área e muito mais próximo do último terço. Agora é o jogador que precisa fazer, entre aspas, a função do Kroos
de ser mais um organizador de jogo. E isso não é uma crítica ao Valverde, o Valverde é muito bom, inclusive tem uma qualidade de passe, porém ele não tem o mesmo entendimento do momento de realizar esses passes, assim como o Toni Kroos. Então já temos o primeiro problema identificado. A presença do Valverde no lugar do Kroos não preenche exatamente a lacuna deixada pelo alemão. Com isso, os outros jogadores são obrigados, entre aspas, a construir mais também. Então você acaba exigindo um pouco mais do Tchouaméni, por exemplo, que não tem essas características de construção e acaba assim deixando a equipe de certo modo na mão. Então, mesmo que a equipe consiga repetir a sua estrutura e tentar explorar as vulnerabilidades do adversário, vai ter muita dificuldade. Isso aconteceu contra a própria equipe do Arsenal, que muitas vezes estruturava um 4-4-2 muito compacto por dentro, tinha espaços por fora, porém não tinha um jogador para achar esse espaço com uma diagonal longa e explorar com um pouco mais de velocidade. E também tinha espaço entre linhas, mas faltava o atleta com a capacidade de achar esse espaço por dentro. Durante a temporada, o Ancelotti variou bastante esse meio de campo, utilizando inclusive o Modric no lugar do Valverde e por vezes também utilizando o Valverde na lateral direita quando foi necessário. Por mais que o Modric tenha uma qualidade de passe acima, conseguindo encontrar muito espaço entre linhas, conseguindo tabelar e associar com muita qualidade, não é o jogador que tem aquela diagonal longa do Toni Kroos para encontrar principalmente Vinícius e encontrar também o lateral ultrapassando por fora. Ou seja, a estrutura está montada, a equipe tem peças de muita qualidade, porém falta aquilo que a gente chama de jogador-chave. Um atleta que em segunda fase de construção, dos momentos que a equipe tem bola, vai assumir a responsabilidade e vai organizar o jogo da equipe, como foi o Toni Kroos em boa parte da última temporada. Outro aspecto pouquíssimo comentado é a perca desse atleta em bola parada. O escanteio que abre o placar contra o Borussia foi cobrado pelo Toni Kroos na cabeça do Carvajal. E sem o jogador, a equipe também perdeu qualidade na bola parada. Mesmo quando a gente fala de transições, era importantíssimo ter o Toni Kroos para achar o Vinícius, para achar o Rodrigo, rompendo nas costas da linha o mais rápido possível. E também não tem mais esse jogador. Com isso, começa a se levantar grandes questões sobre o futuro do Real Madrid. Demitir o Ancelotti e trazer um treinador com novas ideias, talvez com uma estrutura diferente, uma forma de pensar futebol diferente, ou buscar um substituto no mercado para o Toni Kroos e tentar manter as ideias do treinador atual, porém com de fato um jogador para atuar na função que foi deixada pelo alemão. Eu deixo essa questão para vocês, comentem aqui embaixo, deixem a sua opinião e vamos debater sobre isso. E se você quer dominar a análise tática e entender as estratégias por trás das mentes dos grandes treinadores, conheça o curso de Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol. Um curso completo onde você vai entender como funciona cada sistema tático, suas qualidades e suas vulnerabilidades. E somente quem é inscrito no canal Centro do Jogo terá 20% de desconto no cupom CDJ20. Acesse agora mesmo o link na descrição, faça sua matrícula com desconto e domine a análise tática.